Hoje de um ponto de vista diferente sobre a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo estando na margem, ele lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: Aquele que semeia saiu a semear e, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido, em seguida queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por um, outros 60, outros 30. Que ouça aquele que tem ouvido para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo, e quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutíferas. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que ele presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Bem, para iniciar aqui a nossa análise, né, a gente tinha, antes de tudo, tem que entender o contexto, né, porque Jesus ele usava uma linguagem figurada. Então, primeiro, quem é o semeador? É o próprio Jesus. Quem é a semente? É a palavra, né? São seus ensinamentos. E os terrenos? Os terrenos são as almas, né? Que estão ali, que buscam o conhecimento, né? Da filosofia de Jesus. E no caso os pássaros, né? A gente pode colocar ele como os espíritos que desconhecem o amor, né? São aqueles espíritos que sabotam. Né? Então vamos lá. A gente tem 4 tipos de situação, né? Aqui a semente é comida por pássaros, terreno pedregoso, terreno com espinhos e a terra boa. Mas antes de qualquer coisa, vamos focar, né, nas 3 primeiras situações, né? Por que a palavra não frutificou? Né? O que deixou esse terreno improdutivo? Então, assim, eu acredito que quando a gente estuda essas parábolas, a gente não se atenta, né, ao íntimo das pessoas que estão ali buscando a palavra de Jesus, né? Ou seja, os seus ensinamentos, sua filosofia. A gente não foca nisso, né? A gente meio que é, como que eu posso dizer assim? A gente cria, né? Desculpas, né? Para justificar, né, essas atitudes assim. Mas na verdade a gente nunca foca no íntimo das pessoas, né? E o que que blinda essas almas, né? O que que blinda esse íntimo dos ensinamentos do nosso mestre, né? Que são, na verdade, é um que Jesus ensina é um modo de vida, né? Que traz equilíbrio, que traz felicidade,
né? E o que faz blindar isso? É o nosso orgulho, porque o orgulho é a raiz de todo mal. O orgulho ele foca no eu, né? Então, quando você fala, a pessoa é orgulhosa, ela está focando nela, está focando, por exemplo, eu sei tudo, não preciso aprender nada, preciso buscar aquilo que eu acredito que seja o ideal para mim. Então, sabe, mas não o ideal no sentido bom da palavra, né? É aquele ideal de egoísmo, de acumulação, né? Então, não é o ideal bom, é o ideal ruim, né? Então, o orgulhoso ele não aceita nada que o transforme, que o faça mudar, porque ele acha que ele não tem necessidade de mudança. Ele acha que ele já está num patamar acima de qualquer um, né? E se a gente olhando, né? O amor de Deus é transformação, né? E é transformação em movimento, porque ela nunca para, ele nunca deixa de, ele nunca deixa de se movimentar, né? De estar em ação. Então, para muitas pessoas isso é muito complicado, muito difícil, né? Muito difícil aceitar isso. Dificulta bastante, né? Dificulta bastante a aceitação do que Jesus veio trazer para nós. Então, eu vou citar um exemplo para vocês aqui. Uma certa vez, um amigo espírita, ele disse que a reencarnação é um meio usado por Deus para que possamos evoluir e quitar nossos débitos. E que assim nos depuramos, e depois de longa jornada, todos, sem exceção, chegaremos ao mesmo nível espiritual de Jesus. Daí um outro amigo que estava do lado perguntou, mas até o Hitler? E a resposta foi sim. Claro que o meu amigo que fez a pergunta, né, ele rejeitou a afirmação que o outro amigo deu, né. Eu, no meu caso, eu adorei o pensamento, porque o pensamento que foi apresentado ali para mim, para o meu amigo. Porque é muito consolador a gente pensar que Deus demonstra, né, seu amor através de oportunidades que me são dadas, né, que são dadas me são dadas e são dadas a todos, né, os meus semelhantes. Que ele me perdoe, né, que ele perdoe todos os meus semelhantes, que ele me permita continuar caminhando na trilha espiritual, também permita os meus semelhantes a trilharem na trilha espiritual, né, caminharem na trilha espiritual. Então, se a gente for ver, nesse momento, eu fui um terreno fértil, porque eu não me importei em ser colocado em pé de igualdade com alguém que causou tanto sofrimento. Não me importei que eu e ele nós teremos as mesmas oportunidades. Eu só falo com ele no amor de Deus, porque ainda a gente não consegue compreender, né, um amor que está acima daquilo que a gente acredita né, de forma equivocada que seja o amor, né? Mas e também ali eu senti que o amor que é um amor que não desampara ninguém, né? Então a semente não frutificou o meu amigo que fez a pergunta, pois a preocupação dele foi a comparação entre ele e o líder, né? Que levou o mundo a uma guerra, né? Tantos males, né? Tantas tristezas, né? Então nesse caso, aí, o que aconteceu? O orgulho dele, naquele momento, o orgulho daquele momento fechou qualquer possibilidade que ele tivesse de analisar, de refletir com relação ao que nos foi dito, né? Daí quantas vezes deixamos de sentir as maravilhas que Deus opera em nossas vidas porque focamos naquilo que pouco importa, não é verdade? A gente acaba fazendo o quê, né? Acaba assim causando uma rejeição, né? Que esse orgulho cria, né? Quantos de nós criam uma ilusão para acreditar que temos Jesus em nossas vidas, mas na verdade a semente foi sufocada? Então às vezes a gente fica criando
falsas, né, falsas ideias, né, de que a gente está agindo dentro do cristianismo, a gente não está. A gente está fugindo, né, do verdadeiro cristianismo e criando um falso. Essa que é a verdade. Né? Dentro um falso cristianismo dentro daquilo que a gente acredita ser real e não é, né? Que a gente acredita ser verdadeiro, não é. Então, para sermos terra boa, a gente tem que fazer o quê? Transformar o velho ser em um novo ser. Fazer uma reforma íntima, ou seja, a gente vê tudo que tem de ruim dentro de nós e tentar transformar isso em algo bom, né? Ou seja, trocar, né, os sentimentos ruins por sentimentos bons. Só que isso tem que ser feito com muito amor próprio e muita doçura, porque senão isso se torna uma tortura. Deixa de ser algo saudável para se tornar algo pesado, algo que machuca. Não é essa a intenção, né? E só assim as sementes terá raízes fortes e crescerá, porque só assim ela terá um terreno bom para que ela possa germinar. E agora eu deixo, né, que vocês reflitam, pensem a respeito do que foi dito hoje. Muito obrigado pelo tempo que foi destinado a me ouvir.